Olá, tudo bem? Vamos a mais um pequeno vídeo, uma pequena ilustração de alguns enganos que tem se falado ao longo de séculos. E o tema desse pequeno vídeo é: os anjos que pecaram. Será? A pergunta fica: será que pode existir algum ser para bater de frente com o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que na concha de sua mão mediu todas as águas do oceano? Um Deus que a palmos mede o universo? Um Deus que usa a terra como estrado dos seus pés, metaforicamente falando? Pode existir algum ser para bater de frente com um Deus tão grandioso? Os anjos que pecaram. Que pecado que os anjos cometeram? Porque o que significa pecado? É a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não os. Qual o pecado do mundo? Que Jesus de Nazaré, quando disse tetelestai, está consumado, tirou espiritualmente a lei de Moisés. Este foi o pecado tirado. Então, vamos ler. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram. Novamente, que pecado eles cometeram? Se pecado é pecado espiritual é a lei de Moisés, e isso foi tirado. A religião mantém nos dias de hoje. Paga dízimo, oferta, sobe monte, batismo, que é a lei da purificação, jejum, come Páscoa, tudo é lei. A religião, infelizmente, está lá. Inferno, lançando-os no inferno. Inferno é sepultura. Inferno, na tradução do grego, é sepultura. Todos nós, quando morrermos, provavelmente iremos para uma sepultura, para o inferno, que é uma sepultura. Prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Quando veio esse juízo de Deus? Quando ocorreu? No ano 70 DC. No ano 70 DC, não 1970. O juízo de Deus veio. Então, se existisse, já foi julgado. Para a religião, não. E Judas também usou estes escritos. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Algemas eternas, juízo do grande dia, já ocorreu no ano 70. Vamos dizer que existiram esses anjos pecadores, já foram julgados. Depois de 2000 anos, a religião diz que é os que fica quicando nos altares deles, e essa fica fazendo mão para trás e babando e urrando, dizem que é isso daí. Mas eles têm guardado sob trevas em algemas eternas para o grande dia. Então, uma suposição, se tivesse, já foi julgado, não tem mais. De onde Pedro tirou este escrito? De onde Judas? Eles eram discípulos. Como Jesus de Nazaré, os discípulos, os escribas, os fariseus, os estudiosos, religiosos, eles naquela época não tinham a sã doutrina para estudar, como nós hoje, que cremos na sã doutrina que está entre os livros de Romanos e Hebreus, nas 14 epístolas. Naquela época, eles não tinham esses escritos. Naquela época, eles tinham os livros inspirados. Alguns que não consta. Esses dois versículos eles tiraram do livro de Enoque. Livro de Enoque. Um livro que não foi aceito como livro canon pelos pais da igreja, pela igreja católica, lá no início de tudo, por dizerem que não são livros inspirados. O engraçado é que esses escritos estão no livro de Enoque. Enoque não é um livro inspirado. Só que então por que consta esses dois versículos falando desses anjos?
pecadores. E por que não consta, então, o livro de Enoque inteiro? Por que não está nos 66 livros, 1º Macabeus, 2º e 3º Macabeus? Tem história de Adão e Eva, muitos e muitos livros que foram tirados, dizendo que não são canon, não são livros inspirados, são livros apócrifos. Então vamos lá. Mesma situação do texto tirado do livro do apócrifo de Enoque. E em torno desses versículos, a religião se baseia para falar sobre os gigantes, os nefilins que existiam na terra. E está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6. Vamos ler. Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Está assim. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Deus nunca tratou anjos, a religião diz que aqui é anjos. Deus nunca tratou anjos como filhos. Pode ler lá, livro de Hebreus, capítulo 1. Deus nunca disse que anjos eram filhos. Deus nunca disse que iria colocar os inimigos dos anjos sob seus pés. Nosso espírito, sim. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Cristo no espírito. Anjos não. Os filhos de Deus, provavelmente aqui se trata dos filhos de Sete. Não anjos, os filhos de Sete. Que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Versículo 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois esse é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então, a religião diz, a história diz que esses gigantes, os nefilins, foram a relações de anjos, que nunca guardaram, segundo Judas, a sua morada, tiveram relação com mulheres e geraram esses filhos, esses nefilins, gigantes. Vamos imaginar com a mente iluminada. Segundo o livro de Enoque, os anjos tinham estatura de aproximadamente 25 metros de altura. Diz que anjos têm essa altura, segundo o livro de Enoque. As mulheres, naquele tempo, a estatura era um pouco maior. Vamos colocar 1,80 m. Como que um anjo de 25 metros pode ter relação com uma mulher de 1,80 m? Não tem possibilidade. Filhos de Deus nunca foram anjos. Anjos ministros, eram ministros, antes do ano 70, eles ministravam a favor daqueles que herdariam a salvação. Depois do ano 70, anjo não faz mais obra nenhuma. Porque o próprio Deus é que está no nosso espírito, o templo dele é nosso espírito, é ele quem nos conduz. A lei dele, ele colocou em nosso coração e nossa mente. Então o anjo já não ministra mais, depois do ano 70, quando veio o juízo de Deus. Então, não tem a mínima possibilidade de haver a relação sexual entre anjos e mulheres para nascer os gigantes. Então foi uma história, são fábulas. Olha o que Jesus disse, Marcos capítulo 12, 25. Aqui cai por terra toda essa situação de anjos. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Por que anjos no céu? Anjos são espírito. Anjos não têm fome, não têm sede, não têm frio, não têm sexo, não têm sentimento. Porque eles não têm alma. Quem dá o sentimento, quem dá o desejo para a pessoa é a alma que causa sentimentos. Nós, os que somos espirituais, nós temos carne, alma e espírito. O filho da perdição, ele é alma vivente. Não tem espírito. Um exemplo de provável filho da perdição, General Tito no ano 70, Saddam Hussein, Bin Laden, Hitler. Olha o que esses homens fizeram. Provavelmente eram almas viventes,
Porque não pode um Hitler ter o espírito de Deus. Não pode o general Tito ter um filho de Deus. Cercou Jerusalém entre meados de 66 e anos 70. Foram mortos pela espada dele, pelo exército dele, mais ou menos 1 milhão de judeus. Foram levados cativos a mesma quantidade. Então, um homem desse não pode ser. Então, anjos não têm sexo. Como que Gênesis, a religião, a história, a fábula diz que os filhos de Deus eram anjos e tiveram relação com as mulheres, com as filhas dos homens? É impossível. Então, esses versículos tirados do livro de Enoque, 2 Pedro capítulo 2 e 4, Judas 1,6, é livro apócrifo, segundo os pais da igreja, segundo a religião católica, lá no início de tudo, são apócrifos. Então, já que eles são apócrifos, que não são inspirados por Deus, também eles não deveriam constar entre outros versículos. Esses versículos não deveriam constar. Então, essa história aqui de anjos que teve relação não bate. Se os anjos que pecaram foram presos em correntes na escuridão reservando para o juízo, já ocorreu, então não existe mais. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu espírito, o seu próprio lugar, ou seja, abandonaram a sua morada para vir morar na terra e ter relação com mulher, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O grande dia já ocorreu, que foi no ano 70. Então são fábulas, histórias da carochinha. Não combina. Aí as pessoas falam, aqueles mais assim, aflorado no exorcismo, diz, não, mas é esses que manifestam nas chamadas igrejas, porque igrejas na verdade são vidas, nas chamadas igrejas, eu chamo sinagoga, porque eles pregam a lei de Moisés. Nessas sinagogas, nada mais é do que o espírito do erro, o espírito do engano. Porque é Deus que coloca essas coisas nesses lugares para que eles acreditem na mentira em vez de acreditar na verdade, porque eles não querem a verdade. O negócio deles é a ganância, o negócio deles é falar que dízimo é dinheiro, é pedir oferta, sendo que essas ofertas eram para a manutenção do templo. O templo foi derrubado no ano 70 e assim segue. São enganos atrás de enganos, são pessoas ludibriadas, são pessoas que vão nesse lugar em busca de riqueza, de prosperidade, busca cura para o exterior e não buscam a cura para o que já está curado, ou seja, que é o seu espírito, que já foi justificado, já foi remido, já está pronto, não tem mais o que fazer no seu espírito. Com esses enganos, eles impedem que as pessoas reinem em vida, impedem que as pessoas tenham paz, tenham justiça e o amor do Espírito Santo. Deixando o amor de Deus de lado, o amor se volta para as riquezas. Então, meu amado, graça e paz, essa história de que anjo deixou, que pecou contra Deus, isso é tudo são fábulas. Por isso que Paulo falou, não vivam atrás de fábulas, de histórias. O Velho Testamento, a lei de Moisés, foi sombra, foi alegorias, foi coisas que apontavam para a realidade que viria, e essa realidade veio, que é o Cristo ressuscitado em nós. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima.